Começamos hoje a nossa quarta aula, que corresponde ao capítulo 2.2, e nós vamos tratar da representação cartesiana de vetores em duas dimensões. Provavelmente vocês já imaginam que em uma próxima aula nós vamos tratar dessa mesma representação agora em três dimensões. O que é interessante nessa aula é que na aula anterior nós tratamos problemas através da intensidade dos vetores usando as leis dos senos e cossenos e os seus ângulos correspondentes. Todos os problemas resolvidos na aula anterior podem ser resolvidos novamente através de outra vertente, que é exatamente a da representação cartesiana dos vetores. Então, essa aula condiz muito com a aula passada. A diferença é que, na aula passada, nosso tratamento vetorial, de um modo geral, envolvia a intensidade de vetores e seus ângulos, o que nos levava a uma representação polar desses vetores. Agora não, nós vamos fazer uma representação cartesiana, onde não necessariamente isso leva em conta coordenadas retangulares, mas de um modo geral o nosso sistema vai ser este. Então isso muda um pouco a vertente, porque nós vamos trabalhar com componentes e projeções vetoriais. A partir disso nós vamos pegar um vetor, decompor ele em suas projeções, projeção no eixo x, projeção no eixo y, e a partir disso determinar também em alguns momentos as suas coordenadas. Ou através dessas coordenadas e um ângulo conseguir descobrir quais são as suas projeções e fazer a representação vetorial correspondente. Bom, de modo semelhante à aula anterior, a primeira coisa que nós vemos é a representação vetorial. De um modo geral, nós vamos representar agora os vetores na sua forma característica, né? Um vetor, uma letra, com a sua seta correspondente à representação vetorial. Em muitos momentos também vai ser interessante que nós pensemos em intensidade desses vetores. A partir disso, nós pensamos em módulo. Então, quando nós olhamos para esse exemplo aqui do lado, né, essas duas imagens que correspondem à mesma coisa, nós vemos o seguinte: aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho o trabalho. Então eu posso me deslocar de diversas formas para sair da casa e chegar ao trabalho. Então eu posso andar para cá, para cá, para cá, subindo e indo para a direita. Também posso, por algum motivo, voltar. De qualquer modo, a distância, a menor distância que eu conseguiria encontrar aqui seria essa, né? E essa distância pode ser dada por um triângulo, que corresponde a uma projeção aqui horizontal, que equivale aos 2 km, e uma vertical, que equivale a 1 km. A partir disso, eu consigo determinar as coordenadas. Coordenada desse ponto é a coordenada 2, 1. Né? 2 na horizontal, 1 na vertical. E isso pode ser representado, então, no formato vetorial que nós fizemos anteriormente, mas a diferença é que agora nós vamos colocar um eixo. Então, colocando esse eixo, né, um eixo Y, um eixo X, que no caso aqui ele está chamando de norte e leste, né? Porque o sentido, né, desse eixo é esse, norte e leste. E uma outra coisa relevante é que agora nós temos uma origem. Só que percebam que isso aqui é uma rua, né? Isso aqui é uma projeção de um conjunto de ruas de um bairro qualquer. Esse não é o ponto zero necessariamente, né? Esse bairro não está começando nesse ponto e está abrindo, né, nessa direção. Eu poderia então colocar o ponto zero aqui, né? Se por acaso aqui fosse um trabalho, aqui fosse algum local de lazer, eu tivesse aqui a casa, então eu poderia deslocar esse eixo por algum motivo. O que eu quero mostrar com isso? A localização da origem é algo arbitrário. Da mesma forma que nós tratamos no caso da Lua-Terra, onde o nosso sistema de origem mais provável seria na Terra. Porém, a partir dessa proposição, nós só conseguiríamos saber qual era a distância exatamente até a Lua, né? Mas a partir dali a gente tinha algum satélite que conseguia medir a distância satélite-Lua, satélite-Terra. E a partir disso, por uma representação vetorial, eu consigo fazer a subtração e determinar qual é a distância Lua-Terra. A mesma ideia vai ser aplicada aqui, só que fica mais claro agora que nós vamos escolher essas origens, né? Onde vai ser a origem do meu sistema. E a partir disso também, nós vamos trabalhar de forma muito consistente com os vetores unitários. Então, lembrando que
Um vetor unitário que é dado pelo circunflexo, né? Ele é o vetor dividido pelo seu módulo. Sempre que eu fizer isso, eu estou buscando um vetor unitário. Então, a partir dessa igualdade, eu tenho um vetor que vai ter o seu módulo igual a 1. Então, essa é a ideia principal. E onde estão os vetores unitários aqui? Eles estão aqui, né? O I e J. Lembrando que nós temos 3, onde o I corresponde ao eixo X, o J ao eixo Y e o K ao eixo Z, independente da rotação desses eixos, tá? Mesmo que eu os vire, essas vão ser as representações padrão. Dando sequência, nessa imagem aqui a gente consegue tratar da representação. Então eu tenho aqui uma representação desses vetores, né, na sua forma mais algébrica. Então vejamos o seguinte: um vetor pode ser escrito no plano da seguinte forma: Vx mais Vy, onde eu não posso somar diretamente Vx e Vy da forma algébrica comum. Percebam que se eu tenho que o meu Vx é 2, o meu Vy é 3, eu não posso fazer 2 mais 3 igual a 5, a não ser que fossem 2 Vx, por algum motivo. Então, essa adição não é a adição algébrica comum, é a adição vetorial. E é interessante também a gente pensar que isso daqui, né, Vx e Vy, correspondem a componentes vetoriais. Então, observem o seguinte: a componente Vx de um vetor está representada aqui embaixo, nessa imagem daqui, né? Eu tenho esse vetor original, tenho os seus vetores unitários IJ, dos quais eu tenho um módulo igual a 1 e eu tenho um ângulo associado. A partir disso eu consigo fazer decomposição vetorial e obter componentes vetoriais. Então a minha componente vetorial em x corresponde a uma projeção no eixo x. Mesma coisa em y, que corresponde a uma projeção em y. E aí eu vou chamar isso aqui de componente vetorial, que era o que nós fizemos anteriormente, né? Nós pegávamos um vetor e nós sabíamos que a intensidade dele era tal. A partir disso eu quero saber quais são as suas componentes vetoriais. Só que a gente não usou essa terminologia, né? Eu quero saber qual é o vetor paralelo e qual é o vetor perpendicular. Então eu tenho uma linha de ação, né? E aí eu quero saber o vetor paralelo é essa linha e um vetor perpendicular é essa linha. Mas o que acontecia? O resultante era exatamente o vetor. Então nós tínhamos componentes vetoriais. De modo semelhante, nós podemos reescrever isso aqui em outro formato, onde agora eu tenho um Vxi mais um Vyj. Observem que não existe mais o símbolo vetorial em Vx e em Vy. A partir desse momento, nós estamos tratando de componentes escalares de um vetor. Então, qual é a diferença fundamental aqui? É que o meu Vx e Vy daqui, eles são vetores, necessariamente como se eles fossem vetores independentes. Já nessa representação de baixo, eu estou tratando eles como a parte escalar de um vetor, onde o que determina se esse Vx está em x mesmo é esse i, né? Porque é o i que está associado com a componente vetorial. Então ele é a parte vetorial, porque ele é um vetor unitário. Isso aqui é uma componente escalar. Então nós temos essa diferença. E ainda é válido também fazer uma terceira representação, que é a seguinte. Um módulo de V, nós já fizemos isso, tá? Mas é interessante lembrar.
módulo de V é igual vezes o cosseno de θi, mais o módulo de V vezes o seno de θj, onde isso aqui corresponde ao Vx e isso aqui corresponde ao Vy. Então, observem que nessa terceira representação, eu uso o próprio módulo do vetor para escrever as suas componentes escalares, né? Já que isso aqui é Vx, então isso aqui é uma componente escalar. A partir disso, a gente pode ver esse pequeno exemplo aqui de baixo, que na verdade traz essa ideia. Eu tenho um vetor com uma intensidade de 120 newtons, faz um ângulo de 30 graus horizontal, e o que eu quero descobrir é quais são, na verdade, as suas componentes vetoriais, ou quais são as suas componentes escalares. De um modo geral, o que nós estamos escrevendo são as componentes vetoriais, né? Mas aqui a busca é pela componente escalar. Então, observem o seguinte. Vamos supor que isso aqui é uma força. Vamos supor, não, isso aqui é uma força, né? Está em newtons. Então, a sua componente Fx é dada por o módulo do vetor vezes o cosseno de θ. O módulo já está dado, é 120 newtons. E o θ é 30 graus. Então, raiz de 3 sobre 2. E nós temos 103,9 newtons. Fazendo um processo semelhante agora para a componente em y, nós temos 120 vezes seno de 30. Seno de 30 é meio, então isso aqui vai dar 60 newtons. E agora nós podemos escrever esse vetor, né, na sua representação cartesiana, que será 103,9 I mais 60 J newtons. Então, essa é a decomposição das componentes que eu tenho desse vetor. Esse processo vocês vão fazer de modo recorrente, todo ele, né? Então, percebam que essa parte teórica aqui, ela é fundamental. Bom, e aqui nós temos mais um exemplo que eu resolvi trazer porque ele é interessante no seguinte ponto. Não tem ângulo, né? Na teoria não tem ângulo. E muitas vezes vocês se confundem com essa parte trigonométrica, e aí é interessante relembrar. Vamos pensar o seguinte. A tangente de um ângulo, ela vai ser igual ao seu seno dividido pelo cosseno, ok? Se eu tivesse aqui de uma forma mais específica, né, que esse seno e esse cosseno eles vão estar relacionados diretamente com y e com x, contanto que o seu módulo estivesse multiplicado, porque observem que se eu multiplicar por r aqui em cima e embaixo, eles vão simplificar e vai dar 1. Então, independente do módulo, eu vou ter essa relação de seno e cosseno igual a y sobre x. E a partir disso eu posso fazer um processo que é o seguinte: aplicar a tangente inversa para obter o ângulo que eu estou tratando. Então, o que diz nessa figura, né? Que esses lados aqui são proporcionais a 3 e a 4. Então, a partir disso, eu sei que eu tenho um triângulo 3, 4, 5. Agora, se eu não sei, o que eu posso fazer? Calcular por Pitágoras, né? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tirando a raiz, isso vai dar 5. Ok. Visto isso, eu tenho que os lados são proporcionais a 3, 4 e 5. Não interessa se ele não é. O ponto é que o ângulo não muda. Se eu tiver um vetor aqui de 100 metros e ele for proporcional, por algum motivo, tá? Não estou dizendo que é. Mas se eu tiver um vetor de 100 metros e ele for proporcional a esse triângulo 3, 4, 5, ele vai ter o mesmo ângulo que um vetor de 10 que seja proporcional à mesma coisa. Porque
essa relação, né, de y sobre x não vai mudar, porque ele sempre vai ser proporcional. Então eu sempre vou ter ali um valor, que é essa proporção, que vai ser simplificado e eu vou obter o mesmo ângulo. A partir disso, nós conseguimos obter o seguinte: o ângulo é dado pela tangente inversa de y, que é 4, sobre x, que é 3. Fazendo essa conta, a gente vai obter 53,13 graus. Com isso, nós conseguimos calcular, através do que a gente fez aqui em cima, né, qual é a intensidade aqui, no caso desse vetor posição. Ou melhor, quais são as componentes desse vetor posição. A intensidade já foi dada. Uma opção, tá? E essa opção, na verdade, a gente usou de uma maneira recorrente na aula anterior. Mas agora vem a segunda opção, que é muito importante que vocês entendam. Então, isso aqui é uma, e eu tenho ou a segunda. Na segunda opção, vamos retomar aqui, ó, essa escrita. Eu tenho o módulo do vetor, que eu já tenho aqui embaixo, que é 12. E eu tenho o cosseno e o seno de θ. Então, lembremos que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso nos permite escrever o seguinte: esse vetor, ele é igual a 12, que é a intensidade, vezes... inclusive, até aproveitando, tá? Eu fiz aqui, ó, junto, mas eu poderia ter colocado a intensidade aqui na frente e um parênteses aqui multiplicando os dois, porque é o mesmo valor, que é o que eu estou fazendo agora. Então, a intensidade vezes o cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5, e negativo, porque observem que a projeção horizontal aponta para a esquerda e o eixo x positivo está para a direita. Então eu tenho isso aqui em I, mais o seno, onde o seno é 4 sobre 5, porque 4 é o cateto oposto e 5 é a hipotenusa. E agora em J. E em metros. Lógico que a gente pode melhorar isso daí, né? E escrever agora, fazer a multiplicação, escrever esse resultado. Mas o que é importante aqui é que vocês percebam que o ângulo 53,13, quando eu tirar o seu cosseno, ele vai ser igual a 3 sobre 5. E quando eu tirar o seu seno, ele vai ser igual a 4 sobre 5, né? E o sinal foi uma questão analítica, tá? No cosseno, você só vai obter o sinal se você pegar esse ângulo. Se você pegar esse ângulo θ, não. Então, dando segmento, nós vamos agora visualizar, tá, a adição de vetores, ou adição vetorial, mas de algo muito específico, né? Através aqui das componentes vetoriais, ou das componentes escalares também, né? Lembrando que a componente vetorial contém as componentes escalares. E aí, ó, por que a gente vai visualizar? Porque, de um modo geral, nós fizemos essa adição pela lei dos senos e cossenos. Então, agora é importante visualizar como que algebricamente isso ocorre nas coordenadas cartesianas. Observem que eu tenho aqui um vetor V1, um vetor V2, V1 faz um ângulo θ1, V2 faz um ângulo θ2. Eu vou adicionar eles pelo método ponta-cauda. Então, ponta de V2, de V1,
com cauda de V2. E a partir disso eu traço o vetor soma da mesma forma. O que é interessante a gente analisar é que V1 é dado pelas componentes vetoriais V1x mais V1y. E V2, de modo semelhante, pelos componentes vetoriais V2x mais V2y. Mas cada um deles é composto por outras componentes, né? Então, V1 é igual ao V1x i mais V1yj. E V2, de modo semelhante, por V2xi mais V2yj. Sendo ainda mais específico, a gente consegue abrir, né, V1x, onde V1x depende do módulo de V1. Então, eu ainda posso escrever que V1x depende do módulo de V1, que é dado pelo cosseno de θ1 em I, mais o seno de θ1 em J. E V2, de modo também semelhante, depende do módulo de V2, onde eu tenho aqui agora o cosseno de θ2 em I, mais o seno de θ2 em J. A partir disso eu posso fazer a soma por qualquer das três representações que eu fiz aqui. Mas, de um modo geral, o que nós vamos usar vai ser a última. Muitas vezes nós vamos usar essa última, e em alguns casos essa segunda. Dificilmente nós vamos escrever algo desse tipo aqui. Então, observem o seguinte: a componente em x de V1 é o módulo de V1 vezes cosseno de θ1. E V2 é o módulo de V2 vezes cosseno de θ2. Então, aqui eu tenho o módulo de V1 cosseno θ1 mais o módulo de V2 cosseno θ2. Então, esse aqui é o vetor soma. Que ele podia ter feito, mas vamos lá. A soma de V1 mais V2 em x é essa. E mesma coisa agora para y. Eu tenho aqui aqui embaixo, V1 cosseno de θ1 e V2 seno de θ2. E isso vai me dar uma soma agora em y. Então percebam que eu vou chegar essa seta para o lado para ela não ficar no meio. Bom, então percebam que se eu somar esses vetores pelo método ponta-cauda, que é a parte geométrica, eu vou obter na parte algébrica isso que eu escrevi. E eu posso ainda, de forma mais específica, agora representar essa soma, né? Onde eu vou ter a soma das componentes em x e a soma das componentes em y. De modo geral, eu vou escrever de modo particular primeiro. Eu tenho que V1 mais V2 vai ser igual ao módulo de V1 cosseno de θ1 mais o módulo de V2 seno de θ2, isso aqui em I, mais o módulo de V1 seno de θ1 mais o módulo de V2 seno de θ2. E isso agora em J. Então, essa é a soma desses dois vetores. Percebam que, se eu tiver 3, 4, 5, eu vou adicionar mais componentes escalares, né? Então, as coisas vão progredindo. Então, generalizando isso,
eu posso escrever o seguinte, ó. A soma do vetor resultante, ela é dada pelo somatório de n1 a n de um vetor qualquer em nxi, mais esse somatório de n1 a n de um vetor qualquer ny em j. Então, ainda de forma mais específica, né, essa soma aqui está em i e essa soma aqui está em j. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vou escrever n. Embora eu acho que o n cabe também, né? Porque eu vou somar os mesmos vetores n1 e n2. Então vamos manter o n, então. Quando eu tiver, por exemplo, um vetor v1, v2, v3, se a componente y, por exemplo, de v1 for 0, você vai entrar na soma com 0, né? De qualquer modo, eu vou somar sempre os componentes x com as componentes x e y com y. Bom, dando prosseguimento, nós temos agora algumas questões referentes a vetor posição, que corresponde a essa figura aqui do lado. Percebam que, de modo geral, nós estamos sempre falando de força, mas de posição não foi algo ainda muito específico. Agora será. Então, dando uma definição para isso, um vetor posição, ele fornece a posição, sem dúvida, relativa entre dois pontos. Eu não vou pôr nem entre dois pontos, eu vou pôr entre pontos, porque muitas vezes nós vamos lidar com outras situações. O que é interessante do vetor posição é que ele é muito simples de ser escrito. Então aqui a gente tem a representação dele, né? Eu tenho um vetor posição RTH, que eu vou escrever isso aqui. Ele sempre será dado pela coordenada x do segundo menos a coordenada x do primeiro. Depois a coordenada y do segundo menos a coordenada y do primeiro. E aí a pergunta: quem é o primeiro e quem é o segundo? O primeiro sempre será a cauda e o segundo sempre será a ponta, a seta. Porque observem o seguinte, meu vetor posição ele vai de t para h. Então o que eu quero aqui é a subtração de x de h com x de t e y de h com y de t. Se fosse o inverso, se o vetor fosse de h para t, eu ainda poderia fazer a mesma conta, só que colocando sinal negativo. Então, nós temos o seguinte, que x de h menos x de t fornece a minha componente escalar em i, e y de h menos y de t fornece a minha componente escalar em j. Mas é interessante que a gente veja ainda que o vetor posição RTH é igual ao negativo do vetor posição RHT. Então, se eu fizer agora o contrário, eu posso fazer a mesma conta, mas colocando os sinais negativos correspondentes. Bom, com isso, nós terminamos a parte teórica relativa a esse subcapítulo. E agora nós temos uma série de alguns exercícios, não tantos, creio que são 3 ou 4 só, e eu já vou começar a resolver nesse mesmo vídeo. E conforme ficar muito longo, eu faço outro. Bom, o primeiro exemplo que ele traz é o exemplo 2.6. A pergunta original é: qual é a força resultante?
ou qual o vetor força resultante. Então, a partir disso, nosso primeiro passo é escrever as forças. Eu vou colocar uma alteração aqui para usarmos a mesma nomenclatura do livro. Então, F1 é 900 newtons, F2 é 2.225 newtons e F3 é 3.600 newtons. Então, a partir disso, nós vamos trabalhar. Olhando para F1, observem que F1 tem um ângulo de 60 graus e uma intensidade de 900. Então, F1 é 900 vezes o cosseno de 60 em I mais o seno de 60 em J. Então, esse é F1. F2 já não é tão lógico, né? Então, a gente precisa descobrir aí qual é o triângulo associado com F2. Então, observem o seguinte. Então, tem aqui o triângulo, né, que está associado ali, que é 3, 1. Então, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 9 mais 1, que dá 10. Isso aqui é raiz de 10. Então, utilizando de novo a intensidade que já foi dada, vezes o cosseno. Quem é o cosseno? Aponta para a esquerda, então é negativo. E é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso em I. Agora o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, em J. Então esse é o vetor F2. O vetor F3, ele tem, cada um deles, se vocês observarem, tem uma dificuldade associada, né? Ele colocou cada um com uma característica. Então, observe o seguinte, o vetor F3 ele está medido aí com um ângulo de 70 graus em relação à vertical. Se você usar o cosseno, o cosseno de 60 vai te dar o vetor em J, ele vai te dar o vetor em Y. Porque o cosseno aqui, ó, ele vai dar esse vetor, esse é o cateto adjacente. Então, para você pegar o cosseno, você precisa usar o ângulo que falta aqui, que é 20 graus. Então, precisa ter esse cuidado, né? Então, vamos lá. Para utilizar, então, repito o módulo primeiro. A notação de cossenos e senos, eu tenho que a posição em x, a projeção em x desse vetor aponta para a esquerda, então ela é negativa. Além disso, eu não posso usar o cosseno aqui de 70, mas sim o seno de 70. E isso vai me dar a projeção em I. Agora, em J, quer dizer, em Y, ele também aponta para baixo, então ele é negativo. E agora, como eu usei o seno, vou usar o cosseno. Então ele vai dar o valor em J. Bom, visto isso, é interessante lembrar que de 70 para 90 falta 20. Então, se eu usar o cosseno de 20, eu posso obter o mesmo valor que o seno de 70. E se eu usar o seno de 20, é o mesmo valor que o cosseno de 70. Por quê? O seno de um ângulo ele é igual ao cosseno do seu complemento. Então, o complemento aqui de 70 é 20. Então, o seno de 70 é igual ao cosseno de 20. A partir disso, o que nos resta é fazer a soma, né? Somar. Aí, cuidado, hein, na hora de somar. Nós vamos somar assim. Eu coloquei um em cima do outro exatamente para
para dar essa direção, né? As somas vão ser aqui em I com I, J com J, mas primeiro nós temos que multiplicar, tá? Então, multiplica 900 por cosseno de 60, que vai dar meio, então 450. Depois multiplica 225 por menos 1 sobre raiz de 10, depois 3.600 menos seno de 70. Eu vou escrever isso. Vamos lá. Eu vou ter, então, 900 cosseno de 60 menos 2.225 sobre raiz de 10 menos 3.600 seno de 70. Essa é a parte em I. Né? Lembrando que a gente vai continuar somando aqui, ó, mais 900 seno de 60 mais 2.225 vezes 3 sobre raiz de 10 menos 3.600 vezes o cosseno de 70. E agora essa é a parte em J. Então, fazendo essa soma, nós vamos obter menos 3.636,5i mais 1.659j. Oh, meu Deus. E tudo isso em Newton. Então essa basicamente foi a parte A. Né? Existe uma parte B. E em B ele pergunta o seguinte: o fabricante do parafuso especifica uma carga de funcionamento, que está aqui nessa figura, que eu já vou comentar sobre ela, e uma carga de funcionamento máxima de 9.300 newtons na direção do eixo do parafuso. Quando as cargas não estiverem na direção do eixo, o fabricante especifica uma redução na carga de funcionamento, utilizando os multiplicadores dados na figura 1. Determine o tamanho, se o tamanho desse parafuso é satisfatório. Então, o que ele está pedindo para fazer é: calcule a força resultante. Observe que a gente calculou a força resultante no modo vetorial. A gente não tem intensidade dela. E a partir disso, a gente sabe que a força resultante precisa ser, ou melhor, o módulo da força resultante precisa ser menor ou igual a 9.300 newtons. Se ele for maior do que isso, no eixo o parafuso não aguenta. E aí é interessante a gente pensar o seguinte, coisa que eu não comentei ainda. Observem que o parafuso está inclinado. Ele está inclinado em 45 graus. O eixo dele está aqui. Né? O eixo dele não está aqui. Então, eu vou precisar calcular a resultante dessas três forças. Eu já calculei. Mas agora eu preciso descobrir o ângulo que essa resultante faz com a horizontal. Então, a partir disso, eu vou conseguir descobrir qual é o ângulo dessa força e qual o ângulo dessa força em relação ao eixo do parafuso. E aí sim, a partir disso, nós podemos determinar se vai ser aplicada uma redução ou não. Observem que ele está mostrando aqui um parafuso e ele está dizendo o seguinte, ó, se a força não, faz 0 graus com ângulo, 0 graus de ângulo com o eixo, você não vai reduzir a carga. Se ela faz mais do que 0 até 30, você reduz ela um pouco. Se ele faz entre 31 e 45, você vai reduzir mais. Né? E assim vai. Então, quanto maior o ângulo, maior a redução da carga. Né? Você vai multiplicar por esse valor, multiplicar por 100% é multiplicar por 1. Multiplicar por 60% quer dizer que você vai manter 60% dessa carga.
mas não na força resultante, tá? É na força suportada, que no caso é os 9.300. Bom, vamos lá. Primeira coisa a se fazer é calcular a resultante. Então, o módulo da resultante é 3.636,5 ao quadrado mais 1.659 ao quadrado. O sinal negativo pode ser ignorado porque vai estar ao quadrado e não vai fazer diferença nenhuma. Então, com isso, a gente vai obter 3.997 newtons. 3.997 é muito menor que 9.300. Porém, a gente precisa ver se esse valor é aceitável em função do eixo, né? Então, vamos fazer agora esse novo cálculo. Qual é a direção de aplicação da força? Eu vou calcular, né, a tangente inversa aqui de y dividido por x. Então, isso vai dar menos 24,52 graus. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma rotação negativa. No caso aqui, essa rotação nós já estamos vendo que, primeiro ponto, né? Que ele está no segundo quadrante. Tá? A força está no segundo quadrante. Por quê? Porque eu tenho 1.659 positivo e menos 3.000. Então ela está voltada para cá e para cima. Quer dizer, ela está aqui no segundo quadrante. Então essa medida negativa é da horizontal no sentido horário, que é exatamente o ângulo que forma aqui, ó. Sendo esse vermelhinho aqui deve ser a força resultante, provavelmente. Então, agora que a gente determinou essa força, o nosso próximo objetivo é determinar qual é a distância angular entre o eixo do parafuso e essa força resultante que nós encontramos. Então, vamos pensar o seguinte. Ele faz esse ângulo de 24 com a horizontal. O parafuso é como se ele estivesse aqui e ele tivesse agora girado 45 graus. Então, em vez de subtrair 90 para chegar na horizontal do eixo, eu vou subtrair 45. Quando eu faço essa conta, eu vou obter 20,47 aqui, sendo talvez um pouco mais específico do que o que ele usou no livro. Então eu tenho que o ângulo θ, melhor, θ eu já usei para calcular o primeiro, eu vou chamar de beta. Então beta é igual a 45 menos θ. E aí, cuidado para não levar o sinal de menos, né? Senão você vai achar um ângulo de quase 70. Então, isso aqui vai dar 20,477, 20,48. E eu vou até escrever nessa figura o seguinte. Esse ângulo aqui é beta. Esse ângulo aqui é o θ, né? Referente à distância angular da força resultante e da força, ou melhor, da força resultante do eixo horizontal. Bom, que nos resta agora? Calcular qual é a força em função da sua redução, né? Se o meu ângulo entre a força resultante e o eixo do parafuso é 20,48, quer dizer que ele está entre 0 e 30, né? Então eu vou multiplicar por um fator de 0,6, porque eu vou ter uma redução de força. Então, pegando agora a força
máxima suportada, que é o 9.300 newtons, e multiplicando pelo fator de 0,6, né, porque aqui eu vou ter 60%, então isso vai dar, vamos ver quanto isso vai dar. 9.300 vezes 0,6 vai dar 5.580. Então, isso quer dizer que a força resultante que nós encontramos é menor do que a força suportada pelo parafuso. Então, toda essa construção está ok, né? Ela é suportada. Então, com isso, nós fizemos o primeiro exercício resolvido aqui, o primeiro exemplo, né? E aí ele traz o 2.7, que ele diz o seguinte, o exemplo 2.6, precisávamos determinar se o poste AB é forte o suficiente para suportar as forças nele aplicadas. Problemas semelhantes vão ser discutidos, vocês vão ver depois, e em muitos casos é necessário decompor as forças aplicadas em componentes paralelos perpendiculares ao seu eixo. E aí a pergunta que ele vai fazer é o seguinte: já que a gente já sabia desde o começo que o objetivo era calcular a força em relação ao eixo, e descobrir qual é a sua intensidade, qual é o ângulo que ele faz, é possível fazer uma rotação desse eixo e já descobrir a força resultante sobre o eixo. Então, a gente pode decompor a força F1, F2, F3 em componentes paralelos e perpendiculares ao eixo do poste. É interessante que não tem uma pergunta, né? Ele basicamente largou isso aqui, mas intuitivamente o que a gente já supõe? Vamos fazer a transformação dessas forças e, ao invés de calcular no eixo XY, vamos calcular no eixo TN, onde o eixo TN é o eixo que é referente ao poste. No caso aqui é o parafuso, né? Então, essa é a pergunta. Modifique o cálculo não em função dos eixos XY, mas agora calcule em função do eixo TN. E aí, para isso, ele fez uma modificação dos ângulos, né? Mas percebam que se aqui é 60 e eu vou rodar o eixo em 45 graus, então eu vou subtrair 45. Se aqui é 70 e eu vou rodar o eixo em 45 graus, eu vou subtrair 45. Né? E aqui é a mesma ideia. Né? O meu eixo está aqui, ele vai rodar 45 graus. Só que aqui eu não tenho ângulo, então eu preciso calcular esse ângulo. No caso, ele já fez esse favor aqui e deu que agora o ângulo formado é 26,6. Só que nós poderíamos calcular perfeitamente, tá? Simplesmente pegar aqui a tangente inversa de 3 sobre 1 e descobrir qual é o ângulo. Bom, como ele já fez esse trabalho, o que nos resta pensar é como fazer a transformação, né? E aí, se vocês voltarem lá na aula 1, vocês vão ver que eu escrevi uma matriz de transformação. E aqui eu falei, em algum momento nós vamos usar isso, né? Que é aquela matriz cosseno seno menos seno cosseno, onde essa matriz tem utilidade. Vamos voltar lá que a gente já olha isso. Tá aqui, né? Então, matriz cosseno seno menos seno cosseno. Então, essa é a matriz de transformação que multiplica por um IJ. Então, quando você usa um outro ângulo, né? No caso aqui, a gente vai mudar o ângulo em função da rotação que o eixo fez. E aí eu vou usar essa matriz. Para
cada uma das forças. Esse é o grande detalhe. Então, para F1, para F2, para F3, eu posso fazer isso. Só que ele deu um passo, porque ele já deu os ângulos. Então, você não precisa ter esse trabalho que eu estou falando agora. Né? Neste momento não é necessário. Mas em momento posterior, sim, nós vamos precisar fazer exatamente isso. Então, uma opção é usar o módulo e multiplicar pela matriz de transformação. E aí nós vamos obter basicamente que cosseno de θ menos seno de θ vai dar minha componente em I, que no caso o I agora é T, e seno cosseno vai dar a componente J, seno mais cosseno, né? Porque a matriz é cosseno seno menos seno cosseno. Então, eu vou até escrever ela aqui pequenininha. A matriz é cosseno θ seno θ menos seno θ cosseno θ vezes um I e um J, que no caso aqui é Tn, né? Eu vou até mudar já. Então, Tn. Quando eu multiplicar isso, observem que eu vou ter um cosseno θ menos seno θ em T. Porque lembrando que a multiplicação é linha por coluna. Então, cosseno T, seno N. Menos seno T, cosseno N. Então, isso aqui é o meu T. Mais seno θ mais cosseno θ em N. E aí, a partir disso, eu vou obter basicamente a mesma coisa do que a gente vai fazer agora. Então, só pontuando, esse aqui é o exemplo 2.7. Então, o que nós vamos fazer? Nada disso, tá? Mas é interessante falar porque é importante. Em algum momento isso vai ser usado. Então, agora, ó, a força F1, lembrando que F1 é 900, F2 é 2.225 e F3 é 3.600. Então, F1 vai ser igual a 900 vezes cosseno de 15, né? Tá aqui o 15, em T, né? Não em I, porque agora eu não vou usar mais XY, mais seno de 15, agora também não em J, mas em N. F2, observem que F2 agora ele ficou medido em relação ao eixo N, né? Então ele tem 26,6. E aí o que isso quer dizer? O cosseno de 26 vai dar em N e não em T, certo? Então o que eu posso usar aqui é seno de 26,6. Então vamos lá, 2.225 vezes seno de 26,6 em T mais cosseno positivo, né? Cosseno de 26,6 em N. Observem que o eixo T é positivo para cá e o N também. Já no próximo, só o N vai ser positivo, o T não. Então agora é F3. Nós temos 3.600. E ele faz um ângulo de 65 com a vertical. Então isso quer dizer que com a horizontal ele faz 25. E aí eu posso usar cosseno de 25 mais, ou melhor, menos cosseno de 25 mais seno de 25, ou menos seno de 65 em T mais cosseno de 65 em N, né?
Eu vou escrever dessa forma, mas lembrem-se que eu poderia usar o menos cosseno de 25 e seno de 25. Então, a partir disso, nós fazemos a soma. Então, como eu escrevi ali em cima, isso vai ser 900 cosseno de 15 mais 2.225 seno de 26,6 mais não, menos 3.600 seno de 65. Então isso é o meu T. E agora mais a parte N. 900 seno de 15 mais 2.225 cosseno de 26,6 e mais 3.600 cosseno de 65 em N, não em J. Então, a partir disso, nós obtemos uma força resultante que é igual a menos 1.398 em T mais 3.744 em N e, logicamente, em newtons isso tudo. A partir disso, o que nós vamos fazer? Obtemos a força, o módulo da força resultante, né? E é interessante que o módulo vai ser 3.997 newtons, quer dizer, eu vou obter exatamente o mesmo valor. Afinal de contas, é o mesmo conjunto de forças que está sendo somado. Bom, agora o que nos resta fazer? Calcular o ângulo associado. Então, para isso, eu vou usar a tangente inversa de y, que é 3.744, dividido por x, que é menos 1.398. Sinais são importantes, tá? Isso vai me dar menos 69,52 graus. Aí, de novo, a mesma análise. Eu tenho menos T, então menos T está do lado esquerdo. E eu tenho mais N está do lado superior. Então, superior com esquerdo vai dar segundo quadrante do mesmo jeito, só que do novo eixo. Então, menos 69 quer dizer que ele deve estar por aqui, ó, né, na sua resultante. Agora, é menos 69 em relação à horizontal de T. Cuidado, não é de X, tá? Então, como é menos 69 em relação a T, para chegar no parafuso, eu vou precisar subtrair 90, porque o ângulo entre T e N é 90. Então, 90 menos 69,52 vai ser igual a 20,47 graus. E quem é 20,47 graus? É praticamente o mesmo ângulo que nós encontramos aqui em cima, 20,48. Então, é isso aqui. E 20,48 está onde? Dentro dos 60%. O que eu quero mostrar com isso? A força, a redução da força tem que ser a mesma, tá? Não importa o sistema que você utiliza. A única coisa que está mudando é a forma de cálculo. No fim das contas, se vocês observarem, não teve tanta diferença na quantidade de cálculo que eu fiz, né? É assim, tá um pouco oculta a diferença aqui, né? Porque já fez a transformação angular. Então tem um passo a mais, sim. Não é exatamente igual.
Ou, a não ser que eu tivesse usado isso daqui, ó. Aí sim não teria necessariamente um passo a mais. Então, o que eu quero que vocês percebam? A gente consegue fazer cálculos através de diversas análises. No caso aqui, eu já fiz a transformação do eixo diretamente. Então, a partir disso, todo esse cálculo aqui, ele está com um novo eixo, que é o eixo do parafuso. Observem que antes eu obtive 3.636 e 1.659. E agora parece que um pouco que inverteu, né? Embora não são os mesmos valores, mas são próximos. Mas o ponto é que aqui eu obtenho as suas componentes já no eixo do parafuso. Mas a mudança de eixo não permite que a resultante mude. Então o módulo dela não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. O que vai mudar é a minha referência angular, né? E isso vai mudar, porque agora eu estou medindo em relação ao eixo T. Mas o ângulo que a resultante faz com o eixo continua o mesmo. Isso não vai mudar. Então, o que é interessante aqui dos exemplos 2.6 e 2.7 é que nós pegamos toda, praticamente, a teoria que eu tratei nesse capítulo e eu já aplico ela. Então, vocês já estão vendo aqui componentes escalares, componentes vetoriais, mudança de eixos, o módulo do vetor, a escrita em módulo, a matriz de transformação que vai ser usada em um momento posterior e, principalmente, né, de ponto extra, uma relação aplicada, resistência de materiais. Né? No caso, suporta a carga que está sendo aplicada? Nos dois casos suporta, porque na verdade não são dois casos, é um só. A diferença é a forma de análise. Bom, aí falta agora esse último exemplo aqui, mas eu já vou incluir ele no próximo vídeo. Aí, então, a partir do próximo, eu resolvo o último exemplo do livro e partimos para alguns exercícios que eu escolhi para a gente resolver.